Olá, para quem não sabe, eu também sou mãe por adoção. Vou contar mais um trechinho para vocês. Nós ficamos quase 5 anos na fila de adoção e eu falava que eu só adotaria até eu fazer 50 anos, né? Porque aí eu falei, vai vir os netinhos e tal. E o que aconteceu, gente? Eu fiz 50 anos e a adoção não aconteceu, ninguém nos chamou, né? Aí eu já tinha conversado com meu marido. Falei, bem, vamos deixar pra lá, né? Logo vem os netinhos e tal. Então, só que eu só falei com meu marido, mas eu não tomei providência nenhuma. Mas também não falei com as minhas filhas. Ok. E aí passou um tempinho e meu telefone tocou. Aí era uma moça da vara da infância, do fórum de Osasco, da cidade da minha filha. E quando o telefone tocou, eu já tava em mente que já tinha deixado pra lá, que eu não ia adotar mais, né? E aí ela me falou de uma criança com muitas dificuldades, sabe? Ela era desobediente, algumas famílias já tinham desistido de adotá-la. E aí eu falei tá bom. Era uma sexta-feira e ela ia deixar um final de semana pra gente pensar. E ficou de me ligar na segunda. A minha filha mais velha era comissária e estava voando, então eu só falei com ela por telefone, mas não conversamos a respeito. Com a outra minha filha também, era faculdade, trabalho e tal, não conversamos muito. E eu conversei apenas com meu marido e aí veio aquele pensamento. Falei, bem, se é tão difícil assim, se algumas famílias já desistiram, por que vai dar certo com a gente, né? Melhor a gente deixar pra lá. E aí foi isso que aconteceu. Quando a assistente social ligou para conversar com a gente, eu falei para ela, olha, nós achamos melhor deixar para lá. Porque já outras famílias não conseguiram, por que a gente vai conseguir e tal? Ok. Aí, as minhas filhas falaram, mãe, você não ficou de falar com a moça do fórum e tal? Eu falei, sim, filhas, ela ligou. E aí eu falei para ela que a gente não ia mais adotar, né? Que se for difícil para outras pessoas, por que a gente ia conseguir? Nossa, as minhas filhas ficaram muito bravas. Mãe, como assim, mãe? Você não quis nem conhecer, você vai apenas pelo que as pessoas te falaram. Você precisa, mãe, acreditar que você é capaz, que nós somos capazes, que não sei o quê. E eu conversei com uma amiga minha que é assistente social, foi ela que falou, Lucélia, por que não aumentar a idade, né? Aí eu fui conversar com essa moça. E ela falou, sim, Lucélia, a família de vocês é tão acolhedora, tão transformadora. Se permita conhecer, né? Você não é obrigada a adotar. Primeiro você vai conhecer. E é assim mesmo, gente. A gente não chega pra criança falando assim, eu vim pra te adotar. Ninguém lá acha. A gente simplesmente vai como se fosse conhecer, como se fosse, sei lá, passeio e acaba conhecendo a criança. Aí, eu fui procurar, eu lembrava direitinho o nome das pessoas que falaram comigo, da pessoa que falou comigo. E aí eu achei o telefone do fórum de Osasco, porque eu não tinha identificador, né? Achei o telefone e perguntei por aqueles nomes. Olha, gostaria de falar com a assistente social tal. Um momentinho, por favor. Eu senti que eu tinha conseguido. E ela me atendeu. Aí eu falei, lembra que você me ligou e tal? E eu falei, não, eu queria saber se ainda eu posso me candidatar para adotar aquela criança? Ela falou, sim, tá tudo igual. Só que eu vou marcar uma data para vocês, porque precisava da psicóloga, né? Está disponível. Aí ela marcou. Marcou uns 15 dias depois. Deixou a gente meio de castigo, sabe? Aí nós fomos e tal. Chegamos lá, elas falaram de todas as dificuldades da criança. Era rebelde, era desobediente, era isso, era aquilo, não fazia nada na escola, não sei o que, aquelas coisas que eles têm que falar mesmo, toda a realidade. Até porque a gente já tinha dito que não tinha interesse, que ia deixar pra lá. E primeiro dia, não mostraram nem uma fotinha, a gente morava um pouco longe, viu? Tipo 100 quilômetros. Você pode marcar a próxima reunião, vocês vão pra casa e vão pensar, pode marcar a próxima. Aí nós fomos de novo, nem uma fotinha eles mostraram, você acredita? Eu acho que na quarta vez. Terceira vez, eles mostraram uma fotinha, mostraram um vídeo. E aí a gente ficou mais apaixonada ainda, né? Que ela é uma menina muito linda. E aí, depois, foi estreitando um pouco os laços, eu acho que foi na quarta vez, quinta vez. Eles pediram pra gente que a minha filha, ela tem 2 irmãos. Então os irmãos estavam juntos e eles tentaram que fossem adotados, assim, juntos.
mas não deu certo. Então agora eles estavam arrumando uma família para cada um. Então, eles estavam conversando com as famílias assim, pra gente preparar algo que representasse a nossa família. Foto, vídeo, mostrando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso cachorro, mostrando. A gente preparou um álbum. E esse álbum tem toda a nossa história. Vou pegar o álbum. E esse álbum tá até sujinho, gente, ela não larga. Esse álbum aqui tem foto de família. Eu coloquei toda a nossa família para ela conhecer a gente, mãe, filha, fotos de a gente juntos em algum lugar, minhas filhas mais velhas, ó, as irmãs no caso hoje em dia, ó, todo mundo junto. E aqui, gente, até a nossa casa, cada detalhe da casa, lugares, passeios, e isso foi apresentado para ela. Ó, fotos do meu trabalho, meu salão, o quarto das irmãs, tudo na minha casa. Então, ela guarda isso aqui com um carinho, vocês não têm noção. 8 anos depois da adoção, ela tem muito carinho por isso aqui. Aí, nós preparamos esse álbum, as outras famílias prepararam também para os outros irmãos. E a gente começou a se falar, a gente marcou de conhecer. Exatamente, o Fórum marcou, nós fomos sem falar que a gente ia adotar. Nós fomos, eles iam ter aula de natação, as crianças, a ACM lá de Osasco permitia que as crianças do abrigo fizessem aula sem custo nenhum. Então as crianças iam para natação e a gente estava lá para conversar com a assistente social e tal. E a gente dizia que queria fazer serviço voluntário. Tava eu, meu marido e uma filha. Então, quando ela chegou, a gente a conhecia por foto, né? Quando ela chegou assim, sabe? Coisa mais linda dessa vida. Vou deixar um trechinho de um vídeo aí desse dia. Só que eu ficava meio de longe, que eu não podia deixar transparecer, meu marido também. Mas a minha filha já se misturou com as crianças e conversava, começou a pentear os cabelos dela, fazer trança no cabelo, da outra menina também, porque não podia mostrar a intimidade. E foi assim, o nosso primeiro encontro. A partir daí, falei, não, nós queremos mesmo adotar. Aí a gente começou assim a falar por telefone. Os primeiros dias foi por telefone, até o juiz permitir que a gente pegasse ela para passear. E a gente começou a pegar todo dia. Ela estudava pela manhã, aí a gente pegava ela depois do meio-dia, aí a gente ia pro shopping, parque, essas coisas. Toda, assim, como a gente não morava tão pertinho, pelo menos umas 3 vezes por semana a gente fazia esse passeio. Mas tinha que devolver até as 18 horas. Não podia trazer pra casa, não podia nada. E era só meio-dia. E aí depois o juiz permitiu um dia inteiro. E aí a gente trouxe pra casa e fomos passear e não sei o que lá. E depois, no restante, gente, me acompanha aí que eu vou contar essa história pra vocês. Fiquem comigo, se inscreve no canal, deixa um joinha, tá bom? Pra me incentivar. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo.